Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui em mais um aulão do Padel. Toda quinta-feira estou disponibilizando uma aula e eu consigo aprofundar em determinado assunto sobre administração e locação de imóveis. Olha, pessoal, eu separei esse tema aqui porque eu tenho recebido perguntas e dúvidas sobre ele, que é a multa por rescisão antecipada da locação pelo locatário. Então, vamos a ele. Olha, o contrato de locação, ele é firmado por um tempo determinado, ou deve ser, tendo início e fim, ou seja, começa numa determinada data e termina numa data futura, conhecida, existente, previamente fixada, por escrito e expressa no contrato. O que quer dizer isso tudo? Veja bem, todo contrato recomenda-se que se faça por um determinado período. Inclusive, se tiver alguma dúvida sobre prazos contratuais, confere os outros conteúdos, tá? Eu gravei aula, tem live, já tem um bom conteúdo sobre prazos de contratos. Mas se tiver alguma dúvida, pergunte aqui também, que eu estarei aqui com o maior prazer respondendo qualquer tipo de pergunta, inclusive desta aula. Vamos lá. Então, vamos supor que nós temos um contrato residencial de 30 meses, ou seja, ele vai começar numa data e terminar 30 meses depois, ou 2 anos e meio após. Então, ele termina uma data fixa. O locatário pode devolver o imóvel antes dessa data? A resposta é sim, ele pode. Agora, a gente tem que ver qual a implicância, qual o requisito para que isso possa acontecer. E a outra pergunta: dentro deste prazo determinado, pode o locador pedir o imóvel antecipadamente? A resposta é não. E vamos ver o porquê. Eu vou compartilhar a tela aqui, abrindo aqui junto com vocês a Lei 8.245. Eu acho muito interessante você também abrir aí para a gente acompanhar juntos, tá bom? Ou anota. Então, só digitar 8245, que no Google vai sair o link do Planalto, que é o planalto.gov.br, e que é o link oficial das nossas leis no nosso país. Então, essa é a lei de locações. Bacana? Eu já vou no artigo 4º. Vamos lá? O que está arriscado, pessoal, quer dizer que sofreu alteração, então desconsidera. A gente vai aqui, ó, o artigo 4º já teve uma redação, depois teve outra, e nós já estamos na terceira redação dele de 2012 para cá. Então vamos lá. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador, proprietário, locador, reaver o imóvel alugado. Ponto final. Respondeu essa segunda pergunta que eu fiz aí para você. Ponto final. Tá bom? Então, durante o prazo, então tem que ter esse prazo por escrito, ajustado no contrato de locação, início e fim. Enquanto estiver dentro desse prazo, o locador não poderá reaver o imóvel alugado. O que quer dizer isso? Nem se você colocar no contrato uma multa, é possível. A multa para o locador não tem como ser pactuada, porque a lei proíbe essa retomada durante o prazo. Se você tiver um contrato que tem essa multa, eu já vi muitos, muito cuidado, porque se você exigir do locatário, mesmo que você pague essa multa a ele, você pode estar incorrendo num ato ilícito. O que quer dizer isso? Essa cláusula é nula e o locatário pode, então, vir a questionar judicialmente essa ocupação do imóvel e ele pode, inclusive, receber perdas e danos porque ele foi obrigado a desocupar, mesmo com multa, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Mas vamos continuar aqui. Com exceção ao que estipula o artigo 54A, depois eu vou ver isso com vocês. Vamos lá, só separa essa parte aqui e vamos continuar aqui. O locatário
Então, vamos lá. O locador não pode. Então, o locatário, todavia, entretanto, todavia, poderá devolvê-lo o imóvel pagando a multa pactuada. Aí tem um detalhe para essa multa, proporcional ao período de cumprimento do contrato. Ou, na sua falta, ou seja, se no contrato não falar nada de multa contratual, a que for judicialmente estipulada. Então, é tão devido à multa contra o locatário que desocupa o imóvel antes do prazo contratual, que se o contrato nada disser, o locador pode ajuizar uma ação e pedir para o juiz arbitrar essa. Olha para vocês verem o que a lei, qual foi a intenção da lei. Tá bom? Então, que realmente existe essa multa. Só que aqui tem um porém, proporcional ao período de cumprimento do contrato. O que quer dizer isso? Quanto mais tempo o locatário cumpre, quanto mais tempo o locatário fica no imóvel, menor tem que ser a multa até o último dia do contrato. Tá? Mas vamos aqui, antes de eu ilustrar, fazer um cálculo aqui para vocês ficarem craques aqui no cálculo da multa, vamos a essa exceção, né? Aqui, ó, com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A. Então, vamos lá no 54A. Aqui, 54A. 54A, pessoal, ele vai falar o quê? Na locação não residencial, ou seja, comercial, de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo, ou seja, o locador compra o imóvel, ele constrói ou ele reforma substancialmente o imóvel para o locatário, tá? Com seus próprios custos ou de terceiros, do imóvel, então, especificado pelo pretendente à locação. Essa é a chamada locação BTS. BTS é uma sigla em inglês que quer dizer Built to Suit, construir para usufruir. E essa é uma modalidade que veio ser regulamentada a partir de 2012 só, a nossa lei de locações. E ela tem algumas nuances, algumas situações que a lei abre exceção. Depois, se você quiser que eu fale mais sobre essa BTS, comenta aqui debaixo da aula. Olha, eu gostaria de saber mais sobre a BTS, que eu preparo o material, tá bom? Mas aqui nós estamos só lá na exceção do artigo 4º, vindo aqui. Exceção do quê, então? A exceção é o seguinte: a lei fala que o locatário, todavia, pode desocupar o imóvel antes do prazo ajustado, desde que ele pague a multa pactuada ou estabelecida pelo juiz, não é? Qual que é a exceção? Parágrafo 2º, tá? Veja bem, em caso de denúncia antecipada pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o final da locação. Então, qual que é a exceção? Não é proporcional ao cumprimento. Quanto mais cumpre, menor é a multa. Na BTS, Built to Suit, essa locação, o locador pode colocar que a multa é de 100% dos aluguéis até o final. Como assim, Fabel? A multa é muito alta. Claro, o locador comprou o terreno, construiu ou reformou substancialmente, obedecendo às especificações de projeto do locatário para atender a ele, a sua demanda específica. E, com isso, ele fez um cálculo do contrato de locação, do retorno financeiro. Se o locatário, então, quiser devolver o imóvel, ele pode. Mas a lei abre essa exceção, que pode, só se colocar no contrato, tá, pessoal? Que pode pactuar, no máximo, até 100% dos aluguéis que ele não honrou, que ele não cumpriu. Gostou? Sabia dessa? Coloca aí também, comenta na aula. Vamos voltar no artigo 4º de novo? Vamos lá. Olha só. Bacana. Daqui a pouco eu vou ilustrar para você como faz o cálculo dessa multa. Bom, que aqui na aula a gente tem tempo o suficiente para isso. Eu queria só abordar aqui o que vem em seguida, parágrafo único.
Vamos ler juntos? Olha só. O locatário ficará dispensado dessa multa, em algumas hipóteses, se a devolução do imóvel decorrer de transferência por seu empregador, público ou privado, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato. E se notificar por escrito o locador 30 dias antes. Isso. Essa é a exceção para o pagamento da multa prevista no contrato. Se o locatário, então, é empregado público ou privado, ou seja, regime CLT ou até concurso público, e o seu empregador determinar a ele mudar de localidade. Então, a lei protege o locatário e fala o seguinte: tudo bem, você não vai pagar multa, mas você tem que avisar com 30 dias de antecedência, senão ele vai ter que pagar mais 30 dias de aluguel. Essa que é a regra, tá? E aqui, pessoal, eu consigo avançar ainda mais com vocês. Olha só, a lei fala localidades diversas. Ela não fala cidade, ela não fala bairro, ela não fala quantos quilômetros, ela só fala localidades diversas. Por muito tempo houve uma interpretação de estudiosos, administradores e até do judiciário que localidades diversas obrigatoriamente tinha que ser outra cidade, mesmo que grudado outra cidade, outra comarca, que é o nome que se dá para localidades que têm poder judiciário. Vamos lá, outras cidades. Mas e aí? Tem cidades enormes. Vamos pensar em São Paulo? Imagina, a pessoa está na região norte e é transferida para o sul, para a região oeste, para o leste. Gente, talvez ele vai gastar ali 2 horas para se locomover em qualquer tipo de locomoção, até de bicicleta. Enfim, é inviável manter a sua residência tão longe do trabalho. Então, há entendimento, sim. A localidade diversa é, mas bem subjetivamente, um local distante da onde ele trabalhava, tá? Local distante da onde ele trabalhava e, obviamente, do imóvel que ele aluga. Agora, quantos quilômetros? Ninguém sabe. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar isso. Por quê? Se for levar ao judiciário, o juiz tem o poder, o direito de interpretar da forma que ele achar melhor. Eu uso muito uma regra o seguinte: vai duplicar o tempo de locomoção dele da casa para o trabalho? Né? Duplicar, claro que você andava 5 minutos, né? Às vezes morava em frente ao trabalho, não muda nada na vida dele. Mas assim, vai gastar mais de 30 minutos, 1 hora a mais no dia dele para se locomover ao trabalho, aí faz sentido, né? Você vai gastar mais gasolina, ele vai gastar mais tempo. Então, se isso for impactar tempo e monetariamente para o locatário, significativamente, nós não estamos falando de centavos, realmente ele tem o direito à isenção da multa, tá bom? Então, é uma dica que eu dou para vocês para ajudá-los a interpretar da melhor forma possível. Agora, feito isso, né, a gente tem aqui, então, o artigo 4º falando da multa. Eu vou separar aqui a cláusula contratual aqui do meu contrato, só localizá-la e vou mostrar para vocês como que eu faço, como que eu coloco aqui na cláusula. Vamos ver aqui, só um minutinho, que eu já estou localizando ela aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá, compartilhando aqui novamente a tela. Essa é uma cláusula que está no meu contrato de locação. Você pode ter a sua da melhor forma que você achar, né, mais conveniente. E onde eu quero chegar? A lei não fala qual que é o valor da multa. Não fala, só fala que é multa. Em lugar nenhum você vai achar qual que é o valor da multa. E aí, como é que a gente decide qual é o valor? Olha, a gente tem que estudar jurisprudência, que é análise de casos judiciais, para saber o que o judiciário brasileiro achou possível, exagerado, reformou, diminuiu a multa. E ali a gente encontra uma possibilidade de, em média, de 3 aluguéis a multa.
podendo chegar, em caso de contratos mais longos, por exemplo, os residenciais de mais de 30 meses e tudo, podemos chegar até 6 meses, podendo chegar até 20% do que falta. Também tem a fórmula de percentual do que falta, assim como você pode estipular, então, em número de meses de aluguel. Eu uso aqui a quantidade de 3 meses de aluguéis vigentes à época da infração. Por quê? A cada ano não sofre um reajuste? Então, 3 meses da época, tá? E não do início da locação. Então, vamos lá. Minha cláusula, então, eu explico aqui que se ele quiser doar o imóvel antecipadamente, nós temos uma cláusula aqui de 3 meses de aluguel. Desculpa, eu estou mostrando aqui em cima, aqui é a cláusula penal para qualquer tipo de infração contratual, tá? Inclusive, tem matéria onde eu falo sobre isso também. Só que hoje eu quero entrar, né? E a gente está conversando aqui sobre apenas a multa proporcional no caso de desocupação antecipada, que, por coincidência, eu também coloco 3 meses, já que a jurisprudência entende nos dois casos que é perfeitamente possível e legal essa quantidade. Vamos lá. E por que também eu ponho 3 meses? Sabe por quê? Hoje a gente tem muito seguro-fiança, nós temos empresas garantidoras, em que você pode conferir na sua pólice, tá? Os limites dessas garantias, e ela cobre essa multa. Isso é muito bom. Só que ela coloca um limite. E normalmente virou um padrão no nosso país que também seja de 3 meses de aluguel proporcionais. Então, eu já coloco aqui de forma que não entre em conflito o contrato com seguro-fiança e empresas garantidoras. Fica a dica para você. Então, aqui, no caso de rescisão antecipada, conforme o artigo 4º da nossa lei, né, ele poderá devolver o imóvel, né, antes do prazo final, desde que ele pague 3 meses proporcionais e avise com 30 dias de antecedência. Bom, só que, para facilitar o cálculo, eu ilustrei uma fórmula muito simples, você pode fazer bem melhor do que eu. Tá, isso aqui foi só uma ilustração para quê? Para ajudar o locatário, quando ele precisar, fazer o cálculo, que às vezes esse cálculo pode ser um pouco mais embaraçoso. O que eu fiz? Primeiro, o valor do aluguel multiplicado por 3. Coloca em cima e divide pelo número de meses que esse contrato foi pactuado. Então, por exemplo, se o aluguel são R$ 1.000, eu vou multiplicar por 3 aqui em cima. Então, eu vou ter 3.000 aqui em cima. Vou fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui embaixo. Aqui, ó. A gente vai fazer. Opa, vamos fazer aqui em cima. Ficou mais fácil. Vou fazer aqui simulando. R$ 3.000 vai estar em cima, né? Eu vou ter que dividir por quanto? O contrato são 30 meses. Então, vamos dividir por 30. Quanto vai dar, pessoal? Vai dar R$ 100 por mês. Por mês o quê? Não cumprir vezes meses restantes lá na fórmula. Então, vamos supor que em 30 meses ele ficou 20. Faltaram 10. Então, multiplico por 10. Eu tenho a multa de R$ 1.000. Essa é a multa que ele tem que pagar. Se ele cumpriu 20, ele cumpriu 2/3. 2/3 de 3 meses, sobrou um mês para ele pagar. Compreendido? Só fazer essa fórmula. Não tem erro nenhum, fica fácil. É uma dica que eu dou para você ilustrar o seu contrato. O contrato não precisa ser só letras, não. Você pode fazer ilustrações no contrato, tá? Hoje está muito em moda você criar um contrato de locação ou qualquer outro tipo de contrato bem ilustrado, destacado, com cores diferentes, se você quiser, principalmente usando situação online, né? Situação de gerar um PDF para assinatura nas plataformas, você pode, olha, ficar à vontade, você pode incluir, inclusive, hiperlinks. Hiperlinks, o que é? É um link que, se a pessoa clicar ali dentro do PDF, te remete, então, a um site, um link aberto. Então, essa é a dica que eu dou. Então, pessoal, hoje o que nós estudamos? Nós estudamos aqui profundamente a multa por rescisão antecipada da locação.
E a última dica que eu vou dar para você, administrador de locações. Olha, a gente vê muitos dando aquela isenção desta multa após cumprido 12 meses. Eu quero te dizer o seguinte, isso não está na lei, isso não é obrigação, não está em lugar nenhum. É possível? Sim, é possível. Mas não é um automatismo. Você, caso cada imóvel que você alugar e realmente for uma necessidade do locatário, talvez, né, ele está ali numa situação incerta, acabou de mudar para a cidade, para aquele bairro, acabou de mudar o emprego, ou talvez ele não vai ficar lá muito tempo, porque ele já adquiriu um imóvel novo que vai ficar pronto, enfim, tem uma série de situações que pode gerar essa situação temporária do locatário. Aí tudo bem, você combina com o locador, ele tem que te autorizar. Afinal de contas, você vai estar abrindo mão da multa, que é faturamento para o locador, mas é faturamento para você também, administrador de imóveis. Você não pode parar de pensar nisso, tá? Não pode esquecer disso, na verdade, né? Então é o seguinte, não faça em todos os seus contratos automaticamente essa isenção da multa. Tá? Não está em lugar nenhum essa obrigação. Pelo contrário, acabei de provar a você que se o seu contrato nem tiver multa, o juiz ele é obrigado, tá? Ele é obrigado a arbitrar a multa contra o locatário. Ele não tem saída, só não fala qual é o valor da multa. Eu não tenho dúvida nenhuma que o juiz vai arbitrar no mínimo 3 meses de forma proporcional, porque é a jurisprudência que eu já estudei no nosso país todo, qualquer lugar que você estiver, tenho certeza, 3 meses de aluguel ou de aluguéis, ela é pacífica. O judiciário já entendeu ser aplicável. Então, essa é a dica para você, administrador de imóveis, porque assim a gente aumenta o faturamento, assim a gente mantém a nossa expectativa, inclusive, de faturamento, assim como o locador. Se você fecha um contrato de 30 meses, o que você espera? O mínimo que seja cumprido os 30 meses. Inclusive, a taxa ela é pequena. Vamos supor que você recebe 10%. Ela só cobre os custos depois de alguns meses de locação, conforme o seu análise de custos e receitas. Então, não deixe de fazer valer o seu direito. Tá bom? Pessoal, gostou dessa aula? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo um comentário. Quer sugerir algum tema, assim como eu disse no início da aula aqui, fique à vontade. Eu estarei aqui pronto para explicar, trazer mais conhecimento para vocês de forma gratuita. Eu quero ajudar todo mundo a fazer boas locações. Porque o mercado, olha, é leve o nível, o máximo possível. Assim, todos nós estaremos fortes, juntos, com boas parcerias, tá bom? Então, até a próxima, até o próximo aulão do Fadel.